Pessoal, voltamos para a nossa aula de economia e agora a gente vai trabalhar a questão do câmbio. O que é taxa de câmbio? Como é que o câmbio influencia a economia brasileira? Então, vem para o quadro, vamos conversar um pouquinho aqui. Então, o câmbio, pessoal, tá? É justamente a quantidade, tá, necessária de moeda, tá, que nós podemos chamar de reais, tá? É a quantidade necessária de reais para adquirir uma unidade, tá, pessoal? De moeda estrangeira. É isso aqui. Então é quanto eu preciso de moeda doméstica para adquirir uma unidade de moeda estrangeira, tá? Então, eu tenho lá $1, né, que equivale a R$2,35, €1. Vou fazer direitinho aqui. €1, né, tá. 2,40 aí. Né. Soles. Vai pro quadro. O soles é a moeda de que país, pessoal? Moeda do Peru, pessoal. Tá? Do Peru. Tá? Eu vou passar aqui na frente, aqui, ó. Soles. Tá? E o peso, pessoal? Ah, o peso argentino, né, pessoal? Duas hermanas. Né? Tá o quê? Vamos chutar assim, 0,42 os soles, tá? 42 centavos de real aí, ó. Tá? E o peso tá em torno de, vamos aproximadamente 40 centavos, tá? Tá mais baixo? Vamos botar 20 centavos? Vamos botar 30 centavos para não judiar muito dos argentinos lá, né? Nossos irmãos. Tá? Tá mais ou menos isso? Mas vem pro quadro. Tá? Então é o quanto eu preciso de moeda, tá? Quanto que eu preciso de moeda doméstica, né? Para comprar uma unidade de moeda estrangeira, olha ali. Então eu preciso de R$2,35 para comprar $1. O euro, ó, preciso de R$2,40, ó. Tá mais valorizado. Para comprar, o câmbio euro tá mais valorizado do que o real. Eu preciso de mais notas de reais para comprar €1. Olha ali, tá? Mas olha só, eu te pergunto, por quê? Por que eu pago valores diferentes assim? Valores tão diferentes, tá? Para comprar moeda. Para comprar moeda de outros países, tá? Por que eu pago? Por que pago esses valores são diferentes assim ao redor do mundo para comprar moedas de outros locais do mundo, né? O que interfere? Essa pergunta é interessante. O que interfere no preço? O que interfere no preço? Né? Da moeda? Então eu te digo. A economia interna. Tá? A economia interna. O que quer dizer? O que interfere no preço? O que faz valorizar ou desvalorizar uma moeda em relação à minha moeda, em relação ao real? Tá? O que acontece? Então, o que pode influenciar? Então, a economia interna, né? Uma economia desenvolvida, uma economia desenvolvida, tudo relacionado à credibilidade, pessoal. Economia é credibilidade. Ah, professor Rudinei, a taxa de juros, professor Rudinei,
e especificamente a taxa de juros de outros países. Professor Rudinei, uma palavrinha mágica que desde 94, né, com a implantação do Plano Real, a gente conseguiu equilibrar um pouco mais, que é a história da inflação. Né? Tem a ver a inflação? Tem a ver, sim. Então, a performance da inflação. O que é inflação? Isto. É o aumento do índice geral dos preços da economia. Tá? Imaginem que nós temos índices de preços que avaliam a performance dos preços de todos os produtos que vocês imaginarem na economia. Tá? Imaginem que se esses produtos, o preço desses produtos aumentarem e os salários não acompanharem esse crescimento, imaginem que vocês vão perder poder de compra. O salário de vocês perde o poder de compra. E aí o que faz? E aí tu chora, né? Porque tu tá perdendo capacidade de compra. Né? Quer dizer, o que tu comprava lá no supermercado, lá o mês passado, com, sei lá, R$1.000, agora tu já não consegue. Tu vai ter que tirar alguns produtos da cesta, outros produtos da cesta. Eu não vou comprar aguinha. Não, eu não vou comprar o copinho. Tá, não vai dar. Não. Opa, então já vamos tirar isso aqui também. Tá. Por quê? Porque os preços estão mais altos, mais elevados. Então limitou, eu tenho uma restrição orçamentária, uma restrição no meu orçamento, certo? Então a inflação, né, ela é uma deterioração dos salários, tá? Então vem comigo. Então, o que interfere no preço? A economia interna, tá? O desenvolvimento da economia, de um modo geral, com certeza, a taxa de juros de outros países, e a inflação. Tá. Aí eu te pergunto assim, o regime cambial influencia? Vem pra cá. O regime cambial influencia? O regime cambial tem influência? Não tenha dúvidas que sim. Então ele influencia, então ele passa a ser uma afirmação, tá? E aí nós temos assim, ó, alguns tipos de regimes cambiais, tá? Que nós vamos vendo a partir de agora. A flutuação por bandas. Tá? Que começou lá no Plano Real. Esse processo aqui. Então, o que é a flutuação por bandas cambiais, né? Então, nós na realidade temos bandas, nós temos, né, um teto e um piso, tá? E aí, onde o câmbio, o preço da moeda, ele vai ter que seguir, ele vai ter que estar aqui dentro. Então, por exemplo, eu estipulei lá, o câmbio vai ficar entre 0,86 centavos e R$1. Então eu tenho um piso e tenho um teto. Então ele vai, na realidade, circular aqui dentro. Tá? Mas ele pode passar. Ele pode passar da banda, do valor que eu estipulei, tá? Para ele permanecer. E aí o que acontece? O governo ele age, tá? Comprando dólares ou retirando dólares do mercado, né? Tá? Para que ele fique novamente aqui nessa banda, flutuando aqui dentro desse espaço que eu delimitei. Então, sempre que ultrapassar as bandas, né? Eu chamo de bandas cambiais, né? Justamente, né? Os limites, tá? As bandas ou limites, o governo, né? O governo, através de quem? Do Banco Central, interfere, tá? Interfere. É isso aí. Eu vou
apagar desse lado aqui para a gente continuar essa reflexão sobre a questão do câmbio, sobre a questão dos regimes cambiais, da flutuação por bandas. Olha só, câmbio fixo. Câmbio fixo. O que é o câmbio fixo? Já está dizendo, ele é fixado por quem? Pelo Banco Central. Tá? O câmbio fixo, ele é fixo, o próprio nome já diz. Professor Rudinei, como a economia é fácil, né? É óbvia, né? Se o câmbio é fixo, é porque ele é fixo. Perfeito. Tá? Então ele é determinado, né? Determinado pelo Banco Central. É, determinado pelo Bacen. Tá? Ele é literalmente determinado. Dá um exemplo de câmbio fixo hoje na economia mundial, professor. Claro. Né? A China. A China hoje tem câmbio fixo. Tá? Agora, olha só. Professor Rudinei, e no Brasil, Tupiniquim? No Brasil, o câmbio é flutuante. É flutuante, olha só o termo, flutuante. O câmbio é flutuante, sujo. Professor, sujo? Mas como assim? Como o senhor é agressivo? Não, porque esse é o termo, eu vou te dizer por que é sujo. Tá? Que eles chamam também no mercado de dirty floating. Né? Dirty floating. Esse é o vigente, tá no Brasil hoje. Dirty floating. Por que flutuação suja? Porque ele flutua, flutuação por bandas. Neste caso, vem para este quadro, vem para cá, imperador. Flutuação por bandas, aqui o mercado decide, certo? O valor, certo? O preço da moeda. Comprando mais moeda, se desfazendo da moeda, lei de oferta e demanda. Lembra que nós vimos isso nas aulas anteriores? Tá? Se eu tenho muita oferta de médicos no mercado, tá? A tendência dos preços ou salários é cair. Mas se sumir os médicos do mercado, eu tiver poucas universidades de medicina, o que vai acontecer? Pouca oferta, os preços e muita demanda, uma oferta menor e uma demanda maior, os preços vão para o espaço sideral. É isso que acontece. Qual é a questão dos mais médicos? Lembra do exemplo? Programa Mais Médicos. O que vai acontecer? Vai aumentar a oferta de médicos no mercado. Tá? E aí o que vai acontecer com os preços e, no caso, os salários, de um modo geral? Os salários vão cair, os preços vão cair. Entende? Então há que se perceber essas questões, pessoal. Lei de oferta e demanda. Né? No programa Mais Médicos. Olha que bonito isso. Tá? Então, flutuação por bandas é justamente isso. O mercado vai decidir, a lei de oferta e demanda que vai decidir os patamares aqui de preços da moeda. Agora, no câmbio fixo, não é? E é estipulado pelo Banco Central. E no câmbio flutuante sujo, tá? Câmbio dirty floating, olha só. O Banco Central, essa é a peculiaridade. O Banco Central deixa o mercado decidir. Deixa o mercado decidir sobre a taxa de câmbio. Sobre a taxa de câmbio. Mas tem um detalhe bem interessante. Mas, e aí entra a questão do sujo, né, da flutuação suja, mas pode interferir. Ele pode interferir, tá? Comprando ou vendendo dólares. Comprando ou vendendo moeda. Ou vendendo moeda. Tá? Então ele interfere no mercado. A interferência. A interferência do Banco Central. Beleza? Então não é tão livre assim.
tá? Não é a lei de mercado, ela acontece até um certo ponto, tá? Normalmente quando ele passa desses patamares aqui, dessas bandas, desses limites aqui, né, o governo interage. Ok? Vem pra cá, vem comigo. Obviamente que esse modelo aqui começou em 1999, tá, pessoal? Tá? Juntamente com um sistema de metas de inflação. Metas de inflação. Metas de inflação. Deixa eu apagar para cá e nós vamos firmes e fortes aqui. Olha só. Qual é o desafio do câmbio fixo? Qual é o desafio? Qual é o desafio? Qual é o desafio? Se você encarar o desafio... Não tem uma música assim, né? Tem? Tá, deixa pra lá. Vem pra cá. O desafio do câmbio fixo. Qual é o desafio do câmbio fixo? Obviamente que se aumentar a demanda, né? Se aumentar a demanda por moeda, olha só, se aumentar a demanda por moeda, eu tenho o quê? Um aumento da taxa de câmbio. Uma elevação na taxa de câmbio. Se aumentar a demanda, né, pessoal? A demanda por moeda, obviamente, lembram disso? A demanda por moeda aumentou, a oferta continua estável, o câmbio aumenta, tá? Obviamente, o que vai acontecer com o Banco Central? O Bacen, obviamente que o Bacen entra vendendo, né, pessoal? Vendendo moeda no mercado. Vendendo moeda no mercado. Por quê? Porque ele precisa de reservas. Olha que interessante a ideia das reservas cambiais, ó. As reservas, né, financeiras na minha economia. E como é que são as leis? Como são as leis do mercado? As leis do mercado. Do mercado. Como é que são as leis do mercado? Tá? Olha só, para que nós entendamos. Se existe o quê? Excesso de moeda, de mercadoria. Excesso de mercadoria. Isso aqui é para a vida, né, pessoal? Excesso de mercadoria no mercado, o que acontece? Tendência de cair o preço, correto? Se existe falta de mercadoria no mercado, falta de mercadoria no mercado, o que acontece? Uma tendência de elevação do nível de preço. Tá? Existe uma elevação no nível de preço. O professor Rudinei está numa festa. E está lá Gisele Bündchen, várias pessoas, né, várias meninas, e o professor Rudinei, ele só tem só o professor Rudinei de homem lá, e o restante só mulheres. Olha só. Sensacional. É uma oferta limitada de homens, então é só o único homem, é só o professor Rudinei. E o professor dançando, não é? Mostrando seus dotes, né, de dança, e as gurias ficam encantadas com ele. Mas imediatamente, numa van, chegam o Reinaldo Gianecchini, chega o Rodrigo Hilbert, chega o médico da novela das 8 lá, que todo mundo quer, as gurias gostam muito do médico lá, Caio Bartos, todo mundo. O que acontece? Aumentou a oferta. E o professor Rudinei, ele já perdeu a sua capacidade, então, de atração. O preço do professor Rudinei caiu, porque aumentou a oferta. Certo? Nós trazemos, então, para as leis de mercado, pessoal. Então, se existe excesso de mercadoria, tá? A tendência é de redução de preço. Agora, se existe uma falta de mercadoria, né, o preço de mercado se eleva. Olha que interessante. Vem comigo. No mercado cambial, pessoal,
é muito parecido. No mercado cambial nós temos uma grande semelhança, tá? O mercado cambial nos dá essa similaridade. Então, o mercado cambial é parecido. Olha só. Se os agentes econômicos, tá, aqui no Brasil, os agentes aqui no Brasil, olha só, procuram muito dólar, tá? Procuram mais dólar. Nós teremos imediatamente o quê? Tá? Um aumento de demanda. Tá? Obviamente que o seu preço, o preço deve o quê? Se aumentou a demanda, né, pessoal? O preço deve subir. Obviamente que o que vai acontecer? A taxa de câmbio, né? O preço da moeda, né? A taxa de câmbio vai elevar também. Vai acompanhar esse crescimento. Tá? Então o que nós dizemos? Nós dizemos o quê? Que houve uma desvalorização. Houve uma desvalorização cambial. Tá? Então, se os agentes econômicos em determinado momento, os agentes no Brasil começam a procurar mais dólares, há um aumento de demanda, o preço deve subir, tá? Aumenta a taxa de câmbio e há uma desvalorização cambial. Tá? $1. Vamos lá. Um exemplo, né? Tá 1,80. Vamos botar assim 1,80, mas tá mais agora, tá mais alto. 2 e alguma coisa, mas só para que nós entendamos. Então, com o aumento de demanda, olha só, com o aumento de demanda, o que vai acontecer? Nós vamos lá, o dólar vai para R$2. Tá? Então, o que aconteceu? De 1,80, né, para R$2, com R$1,80 eu comprava $1. Agora, eu preciso de R$2 para comprar $1. Eu preciso de R$2, eu preciso de mais reais agora para comprar o dólar. Então, houve, pessoal, digam para mim o que houve. O que houve? Houve uma perda, pessoal. Houve uma perda. Perda de quê? No poder de... Né? No poder de compra, pessoal, da moeda. Não é isso? Eu precisava de R$1,80 apenas para comprar $1, agora eu preciso de R$2. Certo? Então houve uma desvalorização da moeda, tá? Do real frente ao dólar. Agora eu vou precisar de mais moedas para comprar esse dólar aí. Beleza? Vou te dar um exemplo. Vou dar outro exemplo, professor Rudinei. Vou te dar um exemplo para ficar marcado na sua vida, no que se refere à economia. Vê bem, se eu tenho um excesso de dólares no mercado, se eu tenho um excesso de dólares no mercado, obviamente, né, eu tenho uma maior oferta, né, pessoal, de dólares na economia. Então é assim. Oferta do bem. Professor Rudinei, como o senhor desenha bem, que legal. Ah, obrigado. A gente tem, né, treinado, enfim, né? Preço do bem. Preço do bem. Então, vamos botar aqui. Se existe
um bem em maior quantidade, tá? Em abundância, né? Abundância. Obviamente que o seu preço vai cair. O seu preço cairá, tá? A taxa de câmbio a taxa de câmbio sofre uma queda. Tivemos nesse caso o quê? Tivemos o quê? Uma valorização cambial. Uma valorização cambial. Cambial. Tivemos uma valorização cambial. Tá? Por quê? Porque houve o quê? Houve justamente um aumento. Houve um aumento do poder de compra. O poder de compra da moeda nacional. Da moeda nacional. Tá? Isso aqui é importante que vocês saibam. A taxa de câmbio de equilíbrio. Taxa de câmbio de equilíbrio. A taxa de câmbio de equilíbrio. A taxa de câmbio de equilíbrio. Como é que ela se dá, a taxa de câmbio de equilíbrio? De uma forma muito simples, tá? Reais por dólar. Tá? Vamos deixar aqui a 1,80. E ela se dá, a taxa de câmbio de equilíbrio, né, ela se dá justamente pela interação da curva de demanda e a curva de oferta. Dessa forma aqui. Quantidade de dólares. Quantidade de dólares, né? Demandada ou ofertada. Tá? Justamente no cruzamento. Então, o cruzamento das curvas, o cruzamento das curvas de oferta e demanda, nós temos justamente a taxa de câmbio de equilíbrio. De equilíbrio de mercado. A taxa de câmbio de equilíbrio de mercado, tá? Mas aí eu te pergunto, tá? Aí eu te pergunto, e vamos lá para aquele lado, porque nós temos ainda algumas informações importantes. O que interfere na oferta e na demanda? O que interfere na oferta e na demanda de dólares, por exemplo, na economia? Então eu vou te dizer agora o que exatamente interfere nessa maior oferta ou menor oferta de dólares na economia. Tá? O que interfere? O que interfere, né, na oferta, né, e demanda por dólares na economia? O que interfere? O que interfere? Os exportadores. Os exportadores. Tá? Esses caras interferem diretamente, né, na quantidade de dólares na minha economia. E eu vou te dizer por quê. Porque esses caras, os exportadores, o que eles fazem? Eles vendem mercadorias, né, pessoal? Vendem mercadorias para onde, pessoal? Diz para mim. Isto. Vendem para o resto do mundo, pessoal. Para o RM, para o resto do mundo. Tá? E o que eles fazem? Definição clássica, né? Eles recebem o quê? Divisas. Lembram disso? Divisas em dólares. Divisas em dólares.
Eles trocam, tá? Olha só, eles trocam estas divisas, tá? Em dólares por reais, né, pessoal? Aqui no Brasil. Por reais. Mas se houver, por exemplo, um aumento de exportações. Se houver um aumento de exportações, o nível de exportações. Se houver um aumento de exportações, o que acontece? Se aumentarmos as exportações, nós teremos o quê? Excesso. Excesso de quê? De dólares, né? Da mesma forma, sempre é o mesmo mecanismo, tá, pessoal? Excesso de dólares no mercado brasileiro, na economia doméstica. Tá? Obviamente que a taxa de câmbio cai. Não é? Provocando uma valorização cambial. Vocês precisam guardar esses mecanismos, tá, pessoal? Então, excesso de dólares, a taxa de câmbio vai cair e há uma consequente valorização cambial. Porque a banca, tá, ela vai fazer essas simulações com vocês. Tá? Então, é preciso entender este mecanismo. É fundamental entender isso. Beleza? Então, vem comigo, vamos de novo. Os exportadores vendem mercadorias para o resto do mundo, recebem divisas em dólares, trocam essas divisas em dólares por reais, tá? Mas se houver um aumento das exportações, obviamente que vai ter um excesso, uma inundação de dólares na minha economia doméstica, vai forçar a queda do câmbio, o câmbio vai cair e há uma valorização cambial, tá? Agora, vamos para o outro exemplo. Vamos aqui. Vamos falar como é que vai ser a relação do câmbio com relação aos importadores, tá? Vem para cá. Vem comigo e vamos ver como é que é essa relação dos importadores com a taxa de câmbio. De que forma o câmbio age, não é? Com relação às importações. Olha só, os importadores, né, compram, né, bens do resto do mundo, enviam dólares. Olha só, pessoal, enviam dólares, tá, para o resto do mundo. Tá? Obviamente que eles vão precisar trocar, né? Trocar os seus reais, né? Vão trocar os reais pela moeda estrangeira, né? Para fazer a negociação, né, pessoal? Pela moeda estrangeira. Vamos lá, dólares, por exemplo. Tá? Mas aí eu te pergunto, mas se houver o quê? Se aumentar as importações, como vai ser o comportamento? Se aumentarem o nível de importações, o que vai acontecer? Força na peruca, vamos lá, falta pouco agora. Teremos um aumento de demanda, né, pessoal? Um aumento de demanda por dólares. Por dólares no Brasil. Obviamente que a taxa de câmbio aumenta. A taxa de câmbio aumenta. E há uma desvalorização cambial. Há uma desvalorização cambial.
Tá? Então, o que eu quero te dizer? Que é justamente pelos regimes cambiais, pelos regimes de câmbio, câmbio fixo, câmbio flutuante, tá? Flutuante sujo, ou dirty floating, olha lá, tá? É através dos regimes cambiais que o governo né, interfere, tá? Interfere na taxa de câmbio, tá? Então é através dos regimes cambiais que o governo interfere na taxa de câmbio, ok? Vamos seguindo ali, dê uma olhada, tá? Dê uma olhada no quadro sobre exportadores, reflita sobre as informações. Isso. Acho que é importante você verificar. Os importadores agora também, eu acho que é fundamental dar uma olhada. A compra dos bens do resto do mundo. Essa questão de que eles enviam dólares, né, justamente para o resto do mundo. Precisam trocar esses reais pela moeda estrangeira. Tá? E com o aumento das importações tem um aumento da demanda por dólares no Brasil, e aí uma consequente elevação da taxa de câmbio e desvalorização cambial. Muito bem, os regimes cambiais é a forma que o governo tem de interferir, ele possui para interferir na taxa de câmbio. Isto aí. Ok? Então agora eu vou apagar do lado esquerdo do professor Rudinei, né? Isso, vamos lá. Façam as suas anotações, eu acho que é importante. Vou apagar desse lado também. Não esqueçam que o material vai estar disponível para que vocês possam estudar também pelo material, viu, pessoal? Não há problema. Muito bem. Para nós esgotarmos esse assunto do câmbio, tá? O último exemplo, então. Uma desvalorização, olha só, pessoal, uma desvalorização do câmbio brasileiro, do câmbio, tá? Do câmbio Brasil, assim, certo? Olha só o exercício. $1 vai passar a valer, né, pessoal? Mais reais, tá? Os produtos brasileiros, pessoal, olha só, é interessante isso, essa questão, tá? Da desvalorização do câmbio. Os produtos domésticos, tá? Os produtos brasileiros, eles vão ficar mais baratos, pessoal, com a desvalorização do câmbio. Os produtos estrangeiros, obviamente, estrangeiros mais caros. Haverá um estímulo às exportações, perdão. Haverá estímulos às exportações, tá? E um desestímulo às importações. Beleza? O câmbio, isso aqui é uma questão importante, ele tem uma função interessante, olha só. O câmbio, ele pode ser usado, pessoal, para controlar a inflação.
tá? Se a banca mencionar alguma questão, a questão do câmbio para ajuste da inflação, para o controle inflacionário, certo? Percebam essas relações. Existe uma relação direta, tá? Da taxa de câmbio com o controle inflacionário. E nós chamamos, pessoal, justamente essa relação do câmbio com o controle de inflação, nós chamamos de âncora, olha lá, âncora cambial. Âncora cambial. Âncora cambial. O que é a âncora cambial? Olha só. A moeda nacional, pessoal, a moeda doméstica, a moeda nacional é valorizada, tá? Há uma valorização da moeda frente ao dólar, do real frente ao dólar. Eu passo a ter, obviamente, que mais poder de compra no exterior, tá? A questão das importações. As importações aumentam, né? Fazendo aumentar o quê? A concorrência, pessoal. Olha só. Fazendo aumentar a concorrência. Né? A concorrência com os produtos nacionais. A concorrência com os produtos nacionais. Obviamente que vai provocar, essa concorrência provoca a concorrência provoca uma queda dos preços internos, né, pessoal? Olha que interessante, tá? Então, a questão do câmbio, tá? No que se refere ao controle de inflação, tá? Nós chamamos de âncora cambial, onde a moeda nacional ela é valorizada, passa a ter um maior poder de compra no exterior. Há um aumento, consequente aumento de importações, e aí internamente, no ambiente doméstico, aumenta a concorrência com os produtos nacionais. E essa concorrência com os produtos nacionais, ela força uma queda dos preços internos, tá? Uma queda dos preços internos. Agora olha só, olha que interessante. Aí eu te pergunto assim, ó. Em economia, a cada ação nós temos uma reação, tá? E nós temos um custo de oportunidade. Então, temos um custo alto no momento de uma valorização, tá? Da moeda nacional, quando nós valorizamos o câmbio, tá? E o que é? Não é? O custo alto para a indústria nacional. Um custo alto para a indústria nacional. Então, a relação entre a taxa de juros, olha só, a taxa de juros e o câmbio. A taxa de juros e o câmbio. Quando nós temos uma taxa de juros doméstica, tá? A taxa de juros praticada aqui no Brasil muito elevada, tá? Olha só, o que vai repercutir? De que forma vai repercutir aqui no Brasil, tá? Um aumento do fluxo de capital internacional. Primeira coisa, fluxo de capital internacional. O capital especulativo, lembram disso, pessoal? Ele está procurando a diferença de taxa de juros no mundo. E aí ele observa o Brasil, opa, taxa de juros alta, é lá que eu vou. É lá que eu vou. Taxa de juros internacional. Tá? Então, aumenta o fluxo de capital internacional no país, no Brasil, certo?
Há um aumento de oferta de bens, de divisas, perdão, uma oferta de divisas, ou seja, de capital estrangeiro na minha economia. Imediatamente força essa oferta de divisas na minha economia, força uma queda da taxa de câmbio, e um consequente desestímulo. Às exportações. Um desestímulo às exportações. Então, voltando, relação do câmbio com a inflação, né? O câmbio como forma de controlar a inflação. Nós chamamos de âncora cambial. Prestem atenção nessa, não esqueçam disso. Se surgir esse termo âncora cambial, está ligado diretamente ao câmbio e à inflação, tá? A moeda nacional ela é valorizada, passa a ter mais poder de compra no exterior, consequente aumento das importações e um aumento de concorrência com os produtos nacionais, certo? Obviamente que o Brasil tem um custo de produção mais alto que muitos países, tá? Fica comigo, imperador. Fica lá no quadro, imperador. Isto aumenta a concorrência pelos produtos nacionais, né? E aí, como o Brasil tem um forte custo de produção, carga tributária, para contratar um funcionário adicional, eu vou pagar um outro funcionário na forma de impostos, certo? É a questão logística. Então, é complexo, né? O custo de produção é elevado no Brasil. Então, o que acontece? A concorrência força a queda dos preços internos. Tá? Por quê? Porque o empresário vai ter que rever os seus conceitos, vai ter que reduzir sua margem de lucro, né? Enfim, reduzindo seus preços para se manter no mercado. Porque senão ele vai ter problemas. Tá? E aí, para se fazer isso, nós temos um custo muito alto. E sobretudo na indústria nacional, né, pessoal? Que é justamente no que se refere à relação da taxa de juros agora e o câmbio. Com a taxa de juros doméstica mais alta, a atração de capital especulativo, capital internacional, o fluxo de capital internacional no país sofre uma elevação. Aumenta, obviamente, que a oferta de divisas na economia, tá? E um consequente redução, aumentou a oferta, caiu, né, a taxa de câmbio, né, caiu o preço. E aí um desestímulo às exportações. Então, a indústria nacional, a indústria interna, a indústria doméstica sofre, não é, sérias penas com o desestímulo às exportações. Tá? Ela deixa de vender para o mundo e aí é a redução de divisas, né, de moeda estrangeira na minha economia, tá? E aí as empresas internas, as empresas domésticas, tá, sofrem duras penas em função disso, tá? Desestímulo às exportações. Agora, com a queda da taxa de juros doméstica, como é que fica, professor? Aqui nós estamos vendo com a elevação da taxa de juros doméstica. E com uma queda da taxa de juros doméstica, como é que se comporta a economia? Vamos ver? Vamos lá para o quadro. Vem comigo. Isso, vem comigo que você vai entender esse processo. Né? E a banca realmente ela tem cobrado essas questões no que se refere à economia. Tá? Que é justamente essas relações. Né? Então, olha só, com a queda da taxa de juros doméstica, quais são os efeitos? Tá? Com uma redução da taxa de juros interna. Qual o primeiro efeito? Então, uma queda, tá, do fluxo de capital, né, pessoal? Porque não é mais atrativo
de capital internacional. Tá, pessoal? Então aqui, ó, com uma queda da taxa de juros doméstica, quais são os efeitos? Né? Primeiro efeito, né? Cai o fluxo de capital internacional no país. Ah, não é mais atrativo? Não é? O investidor que está lá na Suíça diz, opa, vou retirar os meus recursos, né, do Brasil e vou mandar para fora. Eu vou buscar taxas de juros melhores. Tá? Então vamos lá. Qual o outro efeito, professor Rudinei? Diz para mim. Cai a oferta de divisas, né, pessoal? A oferta de dinheiro estrangeiro na minha economia. Oferta de divisas. Não tem mais interesse estrangeiro, tá? E não havendo mais interesse, não é? Há uma migração, uma fuga de capitais, esse é outro termo, né? A fuga de capitais da minha economia e uma redução de divisas, tá? Então, essa redução de divisas na minha economia, né, vai provocar um aumento da taxa de câmbio. Um aumento da taxa de câmbio e um estímulo, ó, olha só, um aumento do estímulo às exportações. Um estímulo às minhas exportações. Tá? Então, percebam os dois efeitos, tá? Então, com a taxa de juros elevada, tá? Com a taxa de juros elevada, então, um afluxo de capital internacional no país, aumentou as divisas, caiu a taxa de câmbio. Imediatamente desestimula as exportações. Olha lá agora, com a redução da taxa de juros. Tudo tem um efeito na economia, gente. A cada ação gera uma reação. Tudo tem um custo de oportunidade, como nós vimos nas aulas anteriores. Tá? Então, na taxa de juros rebaixada, com uma redução da taxa de juros doméstica, há uma queda do fluxo de capital internacional no país, fuga de capitais, porque não é vantajoso. Não é mais vantajoso trabalhar naquele país. Cai a oferta de divisas e há uma elevação da taxa de câmbio. Tá? Imediatamente estimula as exportações. Tá? Há um estímulo imediato das exportações. O que eu quero dizer? Tem um modelo, professor? Tem um modelo correto e o outro é incorreto? Não. Né? Nós precisaremos, em alguns momentos, de capital, de afluxo de capital, né? E, sobretudo, especulativo, para investimento em bolsa, por exemplo. Tá? Nós precisaremos desse investidor, né? Buscando a taxa de juros, mas nós precisaremos também, tá? Aquecer a demanda interna, certo? Nós precisamos exportar e gerar emprego interno, né? Exportando, nós estamos elevando a minha produção, ok? Então nós precisaremos dos dois métodos, tá? Não existe uma medida correta ou incorreta. Tudo na economia ela tem que ser, né? Ela tem uma medida certa, tá? Ela tem uma medida certa, ela tem um equilíbrio. Tá? Então, falando em equilíbrio, nós vamos trabalhar um pouquinho com a questão da inflação. Tá? A banca pode, e algumas outras provas ela cobrou isso, a questão dos tipos de inflação, pessoal. Tá? Existe inflação de demanda, inflação de custos, e o que nós vamos ver agora, para finalizarmos, né, essas aulas que nós tivemos falando um pouquinho sobre economia, né, sobre assuntos que podem realmente ser cobrados na prova, né, a banca adora esses assuntos que nós abordamos aqui, e esse assunto é o assunto top, assim, que pode realmente fazer a diferença para você. Vamos dar uma olhada aqui no quadro. Tá? Eu vou apagar esse lado aqui. Vou apagar esse lado aqui. Isto aí, beleza. Para que nós tenhamos espaços. Muito bem. Então assim,
Inflação, pessoal. Esse é um assunto importante. Inflação. Eu posso ter inflação por 3 motivos. 3 motivos. Inflação de demanda. Tá? Bom, vamos falar sobre 2 motivos mais importantes. Vamos falar sobre a inflação, tá, de demanda, que são os assuntos que a banca efetivamente vai cobrar. Inflação de demanda, tá? O que é a inflação de demanda? Ela é justamente um descompasso, tá? Um descompasso entre o ritmo, né, entre o ritmo de demanda por produtos, tá, e o ritmo de oferta de produtos na minha economia, tá? Há uma maior demanda, tá, em relação à minha oferta de produtos na economia, tá? Então, essa inflação de demanda, nós temos dessa forma assim, ó. Com o aumento do PIB, tá, pessoal? O PIB é o Produto Interno Bruto, que é o crescimento da minha riqueza, que é toda a riqueza produzida dentro das minhas fronteiras em um determinado período, tá? Então, com o crescimento do PIB, o que nós temos? Olha só, nós temos um aumento do consumo das famílias, nós temos o aumento do consumo das famílias, nós temos o aumento do investimento, e nós temos ainda, olha só, o aumento dos gastos do governo. Aumento dos gastos do governo. O governo começa a gastar para impulsionar a economia, tá? E um consequente aumento de exportações. Um aumento de exportações. Então, por exemplo, em 2012, pessoal, o crescimento do PIB, a expectativa, tá? Lembra que a economia nós trabalhamos com expectativa? Do crescimento do PIB era de 5%. Tá? A expectativa de crescimento, né? Crescemos, né? O PIB teve um crescimento de 0,9%. Olha só. Tá? Então, o PIB não cresceu, de um PIBão foi um PIBinho, o PIB não cresceu. E além disso, o que aconteceu? A inflação, pessoal, subiu. Houve um aumento da inflação. O consumo das famílias, tá? Não cresceu, tá? Não cresceu. Houve, inclusive, pessoal, uma redução da oferta de crédito, tá? Da tomada de crédito pelas famílias. Por quê? Porque a pessoa física, as famílias estão endividadas. 46% das famílias estão endividadas hoje no Brasil, tá? Por quê? Pela oferta desvairada de crédito, ok? Então, esse ano, tá? O consumo das famílias não cresceu, tá? O que eu tenho hoje? Vem comigo aqui. O que eu tenho hoje? O que eu tenho hoje no Brasil? Tá. Caiu o desemprego, professor Rudinei? Caiu? Claro que caiu. Concordo contigo. Caiu o desemprego, mas com inflação alta, né? Tá aqui desse lado. Com inflação alta. Tá aumentando a inflação, pessoal. Mas essa inflação, tá? Não é justamente porque as pessoas estão comprando, que as famílias estão comprando. Não é que as famílias estão comprando, não. Não é exatamente por isso. Eu tenho
uma coisa chamada inflação de custos, pessoal. Inflação de custos. Olha só o termo novo. Então falamos sobre inflação de demanda, que é justamente um descompasso entre oferta e demanda de produtos. E agora nós estamos entrando aqui na inflação de custos, que é justamente o que nós temos hoje no Brasil. Vem comigo. Como é que é o mecanismo de formação de preço, tá, de um produto? Então eu tenho lá o custo de produção, né, pessoal? Custo de produção. Custo de produção. E eu tenho lá a margem. A margem de lucro, né? Não é isso? Custo de produção e a margem de lucro. É assim que é a formação do meu preço de mercado, tá? Nesse custo de produção eu tenho juros, eu tenho mão de obra, tá? Tudo incidido aqui nos meus custos de produção. Aí eu te pergunto, Marcelo, o custo de produção aumenta, o custo de produção aumentou no Brasil. O custo de produção aumentou no Brasil, tá? Nós temos dois caminhos, enquanto, né, formadores de preço aqui, ó, no mercado, tá? Empresários, né, que precisam vender seus produtos. Então, se o custo de produção no Brasil está alto, eu tenho dois caminhos. E somente dois caminhos. Ou, olha só, eu mantenho o preço, ou eu mantenho o preço, ou eu mantenho igual o preço, tá? Eu mantenho o preço e diminuo, tá? E diminuo a margem de lucro, certo? Ou eu mantenho, ou ainda, eu mantenho a margem, ou eu mantenho a margem de lucro, tá? E aumento o preço. Eu só tenho esses dois caminhos, tá? Ou eu mantenho o preço e diminuo a margem, tá? Ou mantenho a margem e aumento o preço. Isso aqui é sobrevivência. As empresas estão vivendo isso hoje, pessoal, em função do aumento dos custos de produção. O custo Brasil, a questão da logística, pessoal, tá? A logística é muito caro, o transporte no Brasil. Frete, obviamente que as rodovias esburacadas, os pedágios, encarecem os fretes, tá? O frete. Tá? E nós, infelizmente, no Brasil não expandimos os nossos modais de transporte, rodovias, ferrovias, a navegação de cabotagem. Nós temos no Brasil hoje, não é, 5.500 quilômetros de rios navegáveis, pessoal. 5.500 quilômetros de rios, de 5.500 quilômetros de rios navegáveis. Tá? Sabe quanto a gente utiliza? 1.500 quilômetros só. Tá? Prontos, 5.500 quilômetros prontos para navegar. Não precisa fazer nenhum trato, não é, para desbarrancar, para aprofundar os rios. Não, ele está pronto para navegar. Tá? É um dos poucos casos do mundo isso. Não é? O custo de transporte da navegação cabotagem, que é pelos rios, não é? Ele é 5 vezes mais barato do que o custo de transporte rodoviário. E 3 vezes mais barato mais baixo do que o custo do transporte ferroviário. Tá? Então há que se pensar justamente para reduzir os custos de produção. Energia, também da mesma forma, nós temos apagões de energia, pessoal, no Brasil, não é? Apagões, imagine um microempresário, um médio empresário que comprou uma máquina de 400 mil reais, importou a máquina, para melhorar o processo produtivo, e aí às 4 da tarde faltou energia. E ele não tem gerador, queimou a máquina, pessoal. Isso é um caso real que eu estou falando a vocês. Não é? O que o empresário vai fazer? Ele senta e chora, né? Não tem o que fazer. Né? Por quê? Então, são dificuldades de infraestrutura que nós temos no Brasil e que elevam o custo de produção. Certo?
Vem comigo para a outra parte do quadro, que agora eu vou fazer a parte final dessa questão dos juros, aliás, da inflação, e aí a gente vai finalizar. Vem comigo! O que nós precisamos fazer então, pessoal? Para crescer sem inflação de custos. Ah, eu tô dando a solução aqui, hein? Ah, a banca pode pedir isso, hein? Qual é a solução? Tu só falou de problema, professor Rudinei. Me dá a solução agora. Olha só. Uma coisinha chamada investimentos, pessoal. Aumentar o nível de investimentos na economia. Este investimento, quando nós falamos no balanço de pagamentos, tá? E macroeconomia, pessoal, nós estamos falando não em investimento em fundo de renda fixa, em ações, em poupança, não. Eu estou falando em investimentos em infraestrutura, pessoal. Tá? Em infraestrutura. Vem comigo. Aumentar, pessoal, então, uma coisa chamada formação bruta de capital fixo. Pessoal, isso aqui pode cair na prova, tá? Formação bruta de capital fixo. De capital fixo, tá? O que tu tá falando, professor Rudinei? Formação bruta de capital fixo. Né? Eu tô falando, meus amigos, de máquinas, equipamentos, tecnologia. É isso que eu tô falando para você, certo? Que é a forma de onde tu tá, no momento que você tá aumentando os investimentos, certo? Então, só para que você tenha uma ideia, tá? Nós teríamos que investir, taxa de investimento em infraestrutura, máquinas, equipamentos, tecnologia, tá? A taxa de investimento no Brasil deveria ser em torno de 25% do PIB, tá? Então, deveria ser, tá? Investimento. Deveria ser 25% do PIB. Tá, e quanto é que é hoje, professor? Pasmem. 14%. Tá? 14% do PIB. Hoje. Mas olha só. Então, se tu aumentar, tá, o investimento, a taxa de investimento no Brasil, tá, em máquinas, equipamentos e tecnologia, o que vai acontecer nessa economia, pessoal? O que vai acontecer? Eu te digo, eficiência produtiva, tá? Maior produtividade, rapidez produtiva para atender essa demanda gigantesca que existe no Brasil, menos mão de obra, tá? Na produção. Certo? Obviamente que tu vai aumentar a oferta de produtos na economia e ainda, em função da produtividade e da eficiência, tá? Em função da produtividade e da eficiência, um menor preço. Ainda, tá? Um menor preço. Tá? Então essa é a solução no que se refere à questão da inflação de custos, que é o que nós temos no Brasil. Aumentamos a taxa de investimentos, tá? E quando aumentamos a taxa de investimentos, nós estamos aumentando a formação bruta de capital fixo, que é investimento em máquinas, equipamentos e tecnologia. Desta forma, aumentando a taxa de investimento, que deveria ser 25% do PIB, olha lá, 25% do PIB, e nós infelizmente investimos só 14% do PIB. Tá? Mas se nós aumentarmos essa taxa de investimento, tecnologia, equipamentos e máquinas, aumentamos a eficiência produtiva, rapidez produtiva, menos mão de obra na produção,
mais oferta de produtos e menor preço, tá? Aumentamos uma coisa chamada produtividade, meus amigos, certo? Então, nessas últimas 5 aulas, nós trabalhamos vários temas de extrema relevância para a prova de vocês. Tá? Eu espero que vocês tenham absorvido o máximo possível, tá? Estou à disposição dos amigos. Eu repito que vocês terão um material à disposição de vocês para que vocês possam estudar também, tá? Até a próxima, uma boa sorte e sucesso, meus amigos.